Hoje, 8 de julho, é celebrada a emancipação política de Sergipe. Já são 205 anos de emancipação. E o governo do estado celebrou a data com um evento no Palácio Museu Olímpio Campos, no centro da capital. A cerimônia teve início com o governador Fábio Mitidieri realizando a tradicional revista A Tropa. Em seguida, ao som do hino nacional e o hino de Sergipe, as bandeiras do Brasil, de Sergipe, do Mercosul e de Aracaju foram hasteadas. Ritos que marcam as comemorações pelos 205 anos de emancipação política do estado. Há 205 anos a gente constrói um jeito sergipano de ser, a gente constrói a nossa própria cultura, a nossa própria identidade, que a gente possa continuar dessa forma, evoluindo, desenvolvendo, crescendo, amadurecendo, enquanto povo, enquanto gente, enquanto sergipano. Autoridades e personalidades sergipanas também marcaram presença na solenidade, que teve concentração na Praça Fausto Cardoso. Hoje a gente comemora a emancipação do nosso estado, mas também é um momento histórico onde a gente começa a afirmar a nossa cultura, a nossa tradição, construir a nossa sociedade sergipana. E nesse contexto, a Polícia Militar vem ao longo dos tempos cuidando da sociedade, fazendo com que a gente possa ajudá-la a promover o seu desenvolvimento, dando tranquilidade e a segurança necessária. O povo de Sergipe tem muita história, precisamos cada vez mais avançar, construir Sergipe, Aracaju, juntamente com todos os municípios, para levar e entregar para as pessoas respeito, dignidade, cuidado. Essa história, quando nasceu, quando eles escolheram ser livres, foi para que a gente também seja livre, para que a gente construa e determine cada vez mais um estado, um município acolhedor e respeitoso. A data marca a liberdade do povo sergipano e a cada dia que passa reforça a identidade cultural do estado. Diversas pessoas chegaram cedo para acompanhar a solenidade e enaltecer o orgulho de ser sergipano. É muita emoção, desenvolvimento, uma forma que, com a luta de forma não tão violenta, vem nossa independência. Orgulho. Marco no sergipano, que é a emancipação política de Sergipe, é tido com muita galeria e muita honradez ao povo de Aracaju. No Palácio Museu Olímpio Campos, o quinteto da Orquestra Sinfônica preparou um repertório especial para recepcionar o público. A programação contou ainda com a abertura da exposição Polícia Militar de Sergipe, Marchando Além Fronteiras, em homenagem à trajetória e à bravura da Polícia Militar do Estado desde a sua criação, em 1835. A história da Polícia Militar de Sergipe se confunde com a história de Sergipe. Na época da sua criação, chamava-se Força Policial da província, né? Ainda com essa designação, a Polícia Militar esteve na Guerra do Paraguai, já no século XX, na Revolução Paulista, que ocorreu no Sudeste brasileiro. Então nós tivemos um contingente importante que foi se unir às tropas federais para lutar pelos interesses do país naquele momento, e participamos também de missões de pacificação da ONU, como Boinas Azuis. Então, alguns episódios, esses são alguns dos episódios dos quais a Polícia Militar participou, e trouxemos aqui para o Palácio Museu Olímpio Campos um acervo que conta um pouco dessa história, que pode ser visitado por toda a nossa população para conhecer um pouco mais. Tão importante, né? Preservar a história de Sergipe. E olha, a gente segue falando sobre a emancipação política de Sergipe, a importância da sergipanidade e o fortalecimento da identidade cultural do estado. Vamos agora ao vivo com Vitória Costa. Boa noite, Vitória. Boa noite, Marcele, e boa noite a todos que nos acompanham. Muito bom estar com vocês nessa data tão importante que é a emancipação política de Sergipe, data que marca a assinatura da Carta Régia lá no ano de 1820. Mas para a gente falar sobre a importância cultural e histórica desse dia, conversamos agora com a professora Edna Matos, ela que é historiadora, e vai começar falando primeiro sobre o contexto histórico dessa data tão importante. Boa noite.
Boa noite a todos. A data realmente ela é importante porque ela sintetiza todo um esforço institucional, ou seja, esforço do governo joanino em conceder a liberdade, a autonomia administrativa e econômica para a região de Sergipe, para a antiga capitania de Sergipe. Então, o que o rei quis naquele momento foi, antes de mais nada, fortalecer o próprio poder, mas também fazer com que a região, a capitania de Sergipe, tivesse condições de se desenvolver descolada das decisões e da influência dessa capitania muito maior, que era a capitania da Bahia, e que não conseguia atender, ou pelo menos corresponder, aos interesses dos habitantes, dos moradores, dos proprietários de terras, engenhos e escravos aqui da capitania de Sergipe. Existem duas datas comemorativas, né? Além de hoje, também o 24 de outubro, que a gente pode trazer aqui de diferença entre elas. A data do 8 de julho, ela se refere ao ato do Dom João VI, que estava aqui no Brasil desde 1808, né? E ele tem esse ato para compensar os habitantes pela lealdade que esses habitantes tiveram na Casa Joanina com a Revolução de Pernambuco, que quis estabelecer uma república, mas também queria dar, digamos assim, o tão esperada liberdade que os sergipanos há tanto tempo pleiteavam para sair justamente dessa área de influência da dominação da Bahia. Já o dia 24 de outubro, ele se remete já ao processo que a gente já está em franca luta pela independência. Já é um outro protagonista, já é um outro agente político, que na verdade já é o Dom Pedro I, né, que vai se tornar o imperador, ele que vai liderar o processo de independência no Brasil. E, entre outras coisas, ele precisa conquistar as lealdades, conquistar a adesão de todas as pessoas que estavam nessa colônia. Então, entre outras coisas, ele reforça o ato do pai. O ato lá em 8 de julho, que foi considerar a autonomia, mas que por outros descaminhos essa autonomia não tinha sido confirmada. Então o que o 24 de outubro traz, é justamente a confirmação cabal, né, indiscutível e atendendo a todos, digamos, o resultado desse processo político que entrelaçou a independência de Sergipe com a independência do Brasil de modo geral. Então as duas datas estão corretas, a cada um ao seu modo. Muito obrigada, viu? Uma verdadeira aula. E fica também a mensagem, né, da sergipanidade, que ela permaneça, prevaleça e siga aí nas próximas gerações. Volto com você, Marcele. Obrigada, Vitória. É isso mesmo. Sempre muito bom ouvir um pouco mais da história de Sergipe.